E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Oitavo ano, a gente está aqui, né, para nossa quarta aula de filosofia à distância, infelizmente. A gente não pode retomar ainda, mas a gente vai se virando por aqui, né? Nessa aula de hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou começar retomando um pouquinho do assunto da aula passada, e no segundo vídeo a gente fala da aula propriamente dita de hoje. Na aula passada, a gente viu trechos de um livro que chama Poética do Espaço, de um filósofo francês que se chama Gaston Bachelard. Nesses trechos, ele faz várias percepções sobre o espaço. No primeiro, ele fala sobre, né, os móveis, em especial de um armário. No segundo, ele fala sobre os móveis que um operário construiu e o significado da construção desses móveis, né, no contexto dos operários da época. No terceiro, ele está falando, né, de estar em paz em um canto, de estar em paz, de ter uma certa afetividade, uma certa segurança em um determinado canto. No quarto, ele fala do teto, né, do teto, o que ele revela, né, qual é a função do teto, e tem uma questão um pouco mais profunda quando fala a respeito dos sonhos e das nuvens. E por fim, né, no último, ele fala sobre caixas sobrepostas umas às outras, que ele está se referindo a apartamentos, né, e também faz uma breve reflexão sobre isso. A partir disso, né, vocês teriam que responder 3 perguntas. A primeira: cada parágrafo do texto trata de um espaço, um cômodo, uma parte de uma edificação, um móvel, etc., que constrói uma sensação, com exceção de um que não trata de um espaço físico. Qual parágrafo não trata de um espaço físico? Então, desses 5 parágrafos, vocês teriam que identificar qual que não trata de um espaço físico. A resposta correta seria o terceiro parágrafo, que menciona a consciência de estar em paz e associa a construção de um quarto imaginário ao redor do nosso corpo. Então, o terceiro parágrafo está falando de uma questão da consciência de estar em paz, e de um quarto imaginário ao redor do nosso corpo. Então é uma coisa muito mais particular, muito mais interna do que propriamente uma construção material, ok? No número 2, quanto aos demais parágrafos, Bachelard apresenta neles suas impressões sobre determinados espaços. Relacione a cada um deles, indicados no quadro a seguir, uma palavra ou expressão que sintetize a impressão de Bachelard. Então, vocês poderiam colocar algumas respostas possíveis. Por exemplo, no armário, o que sintetiza a expressão a expressão armário para Bachelard? O que sintetiza? Pode ser profundidade, pode ser intimidade. Móveis complexos com fechadura, né? A palavra que pode sintetizar essa expressão pode ser segredo, ocultação. Teto. A palavra que pode sintetizar a palavra teto pode ser proteção, clareza, explicitação, racionalidade, ok? Prédio de apartamentos, né? A palavra que pode sintetizar prédios de apartamentos pode ser desenraizamento, impessoalidade, excesso de contenção, fuga da vida íntima, certo? Então essas poderiam ser algumas das expressões ou das palavras que a gente poderia sintetizar essas palavrinhas que estão no texto de Bachelard, ok? E por fim, no número 3, vocês escolham um espaço, um objeto de sua casa que provoque em você alguma sensação, conforto, aconchego, medo e desafio. Portanto, então era uma resposta, era pessoal, porque vocês escolheriam algum objeto, algum local da casa de vocês que provoca algum tipo de sensação, ok? Alguns me mandaram os textos, outros não. Então vocês, né, escreveriam um texto com 3 parágrafos. No primeiro vocês fariam uma descrição física, um material desse espaço ou objeto, né, bem como a sua função. No segundo parágrafo, vocês colocariam a sensação ou sensações que ele provoca em você, que esse local ou que esse objeto provoca em você. E no terceiro parágrafo,
né, vocês, se possível, a identificação das causas da sensação provocada, certo? Se não souber, levante alguma hipótese. Então, no terceiro parágrafo, vocês colocariam um porquê que esse local ou esse objeto causa essa sensação em vocês. Era isso que vocês teriam que fazer, então. A número 1 e a número 2 eu estou mandando o gabarito para vocês na aula. A número 3 era uma resposta pessoal. Quem quiser me mandar ainda, fique à vontade. Certo, pessoal? Então, era isso que a gente ia retomar nessa aula aqui, ok? Eu vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula, tá bom? No próximo vídeo, no caso. Até mais.